Bom, então, como eu falei, eu sempre fui atrás de documentos é, que apareciam aqui e ali, e assim como editor, eu imprimi todos os relatórios disponíveis da Operação Prato, e nessa página em particular, que faz parte do resumo sintético cronológico, são matérias que, de alguma forma, chamaram a atenção do Sargento Flávio. Fala-se muito, inclusive, que o Coronel Holanda a grande figura da Operação Prato, do fenômeno chupa-chupa. De fato, né, existe, a gente tem um grande agradecimento, um grande reconhecimento do trabalho do Holanda, que corajosamente trouxe essa história ao público. Mas se o Holanda é a alma, o Sargento Flávio é o corpo que abriga essa alma. Sem o Sargento Flávio, a Operação Prato, ela seria simplesmente mais um relato, como tantos que existem por aí. Então, eu acho que o Sargento Flávio ele deveria ser colocado no mesmo patamar que o Coronel Holanda. E nesse e mais um detalhe, a minha pesquisa, junto com o Heitor, ela preza pela isenção. Nós trabalhamos sem nenhum viés, nós estamos abertos a todas as possibilidades, inclusive a extraterrestre. Tá? E quando eu vi nesse trecho do resumo sintético, a revista Visão lá tá relacionada lá pelo Sargento Flávio, né? E durante muito tempo eu corri atrás dessa revista. Ela é de 1978. E só na chamada da matéria já despertava a atenção, né? Que dizia armamento, segredo da União Soviética, eles teriam uma arma para. Puxa vida, isso você mostrar o doce para a criança e tirar, né? E aí eu fiquei doido, né? Até que um belo dia finalmente eu consegui a revista, que tanto chamou a atenção do Sargento Flávio, que é essa capa que vocês estão vendo aí. E a matéria, ela era praticamente a tradução literal de uma matéria que havia sido publicada numa revista científica, não me lembro agora o nome, mas era praticamente a tradução literal. Então, a manchete é essa que vocês estão vendo aí. Segredo da União Soviética. Os soviéticos teriam uma arma para provocar doenças e catástrofes à distância. Opa, isso faz todo sentido no contexto do fenômeno chupa-chupa. E eu vou ler só breves trechos para os amigos saberem do que trata essa matéria. Fala assim: os distúrbios climáticos e ecológicos ocorridos recentemente no Canadá, lembrando, isso daqui é de maio de 1978. O último grande terremoto chinês e a célebre epidemia que matou os legionários americanos durante uma convenção na Filadélfia em 1976 seriam o resultado de uma nova arma secreta soviética capaz, entre outras coisas, de controlar a mente humana em escala global, sem nenhuma possibilidade de defesa para as vítimas. E os Estados Unidos estariam, pelo menos, 20 anos atrasados em relação à União Soviética no desenvolvimento de semelhantes sistemas de armamento. Então, aqui ele fala o nome da revista. Ó. A informação foi passada ao semanário inglês New Scientist por Andrija Puharich, parapsicólogo americano e mentor de Uri Geller, a pessoa que lançou Uri Geller na mídia, né? O Puharich afirma que esteve trabalhando para o governo canadense com o objetivo de investigar os efeitos de um raio de curta frequência. Veja bem, isso é importante para o slide que vai vir a seguir. Um raio de curta frequência que a União Soviética testou durante 20 meses em países ocidentais. Sobre isso, ele teria inclusive advertido o presidente Jimmy Carter dos Estados Unidos e o primeiro-ministro do Canadá, Pierre Trudeau. E para finalizar essa matéria, ele diz assim: usada como arma, essa força se destinaria a controlar as pessoas.
As frequências em questão estariam muito próximas às do cérebro humano. E Puharish, o pesquisador, afirma que como a interferência pelo rádio podem ser utilizadas para afetar o cérebro. Várias pulsações podem causar efeitos que variam da sonolência à agressividade. O transmissor soviético estaria por trás, assim, do zunir dos ouvidos, que milhares de pessoas experimentaram recentemente na Grã-Bretanha. Alguns conceitos aqui, algumas ideias colocadas aqui na matéria, a gente encontra referência em matérias de jornal, como o zunir, o zumbido, agressividade. Tem um relato, eu não vou me lembrar em qual matéria que é, de um garoto que ficou absolutamente alucinado. Ele estava estudando na casa da irmã e ficou desesperado para sair, queria quebrar a janela, enfim, ele ficou descontrolado. Então a gente acaba fazendo uma associação, né? Talvez explique alguma coisa, talvez alguma coisa fique no ar, mas é assim que a pesquisa caminha, né? Às vezes dá um passo para trás para dar 2 passos para frente. O fato é que chamou a atenção do Flávio e por isso que ele colocou Exatamente. Ele toda essa relação, o Flávio ele listou. Obviamente havia muito mais coisa, muito mais matérias de jornal, mas ele listou aquelas que chegaram à mão dele, né? E que despertaram mais atenção. Tá certo. Então vamos passar para o próximo slide, que tem uma imagem dessa máquina. Isso daí, o Heitor, ele compartilhou comigo esse trabalho feito pela Agência de Defesa de Inteligência, que, por sua vez, foi compartilhado pelo pesquisador Luiz Lamarão, do site Operação Prato. E essa matéria, ela tem uma relação muito grande com a matéria anterior, sendo que essa matéria que os amigos estão vendo é de 1976, e o título dela, em tradução livre, seria Efeitos Biológicos da Radiação Eletromagnética, Ondas de Rádio e Micro-ondas, feitas por países comunistas da Eurásia. Eu ainda não tive condições de ler todo o artigo, que é muito interessante. Eu recebi do Heitor essa semana essa matéria, mas eu separei pequenos trechos dela, das primeiras páginas, que diz mais ou menos o seguinte: como seria de se esperar, a maior parte da pesquisa sendo feita nessa área de emissão de raios que possivelmente controlem a mente humana está na União Soviética. No entanto, um volume notável também está sendo produzido, vejam só, pela Polônia, Tchecoslováquia, Bulgária, Romênia e Hungria. Isso só para complicar o nosso trabalho, né, Heitor? E por fim, não foi identificado. Vão ter que descobrir alguém que fala polonês, russo, húngaro, búlgaro. Não foi identificada nenhuma pesquisa e desenvolvimento significativos que pudessem estar relacionados ao trabalho nesse campo de pesquisa na República Popular da China, Coreia do Norte e Vietnã do Norte. Então, aqui nós temos, mais uma vez, debaixo do holofote, a União Soviética. Então, eu acho que a nossa linha de pesquisa também tem que focar na União Soviética, na busca de documentos militares, provavelmente, né? E essa imagem aqui seria supostamente o emissor de ondas eletromagnéticas russo. Certo. E aí a gente não tem um tamanho, então, né, dessa máquina aqui. Não dá para... Porque a gente não sabe se é do tamanho de um ônibus espacial, por exemplo, ou se é do tamanho que nem o Heitor falou ali, de 1,40 m, que caberia numa navezinha ali de 1,40 m, né? Só para explicar aqui, vamos lá. O primeiro documento foi uma doação lá do Luiz, né? A fotografia do meio é de uma outra pesquisa, está sendo feita, e a revista lá na ponta foi um achado do nosso amigo Marcos, né? Assim, só para acalmar o coração aí dos amigos da ufologia, a gente não está tentando provar nenhuma hipótese terrestre. Mas o que acontece? Lá em 76,
os militares americanos estavam investigando essa arma que supostamente estava sendo produzida pelos russos, e não tem como a gente não citar essa possibilidade. Ainda porque o sargento Flávio, naquela época, ele não tinha como dar um Google, mas ele já tinha essa desconfiança de um armamento terrestre. Então, eu sei que a hipótese extraterrestre é sedutora, é interessante. O Marcos Seixas até brinca, dizendo que se ele pudesse escolher, ele escolheria extraterrestres, mas a gente está investigando todos os pontos de vista, do mais simples ao mais complexo, como esse, do mais simples ao mais complexo, tanto quanto esse armamento biológico, entendeu? E assim, em parte, eu declino dessa possibilidade justamente porque é uma extensão territorial muito grande para esse fenômeno estar atuando. E isso levaria a um custo muito alto. Porque já pensou, olha, a gente até estabeleceu, conversando sobre esses achados, né? 76, Piauí e Ceará. 77, Pará e Maranhão. E assim são extensões territoriais muito grandes. E essa possibilidade de ser um aparelho terrestre explica uma coisa, mas não explica outras. Temos abduções. Vocês vão ver um caso impressionante que o Marcos vai apresentar aqui, de uma tentativa de abdução mal sucedida. Nós temos essas histórias de seres sendo avistados. Enfim, então, o que a gente está trazendo aqui é apenas um viés, uma situação que estava rolando. E sem querer ofender ninguém, eu peço até desculpa desde já. Sabendo de posse dessas informações que estavam sendo feitas manobras militares, eu ignorar porque não é o que eu quero acreditar, é burrice. O meu objetivo do Marcos, meu e o dele, é a gente investigar todos os casos, tudo que é possível e que não é possível. Porque daqui a uns anos é o nosso nome que vai aparecer. Olha, os caras fizeram uma investigação lá, eles consideraram uma hipótese extraterrestre, mas também consideraram uma hipótese terrestre, que eram esses fenômenos que estavam acontecendo. Aí, essa semana, um amigo até comentou, mas Heitor, o Rony Vernet está fazendo um trabalho lá e está muito parecido com o material do Chupa-Chupa. Eu digo, fato. É verdade. Esse caso que está acontecendo lá com o Rony, que ele falou que uma moça foi atingida, ficou paralisada, é o mesmo modo operante do que acontecia aqui, com alguma variação ou outra, mas, enfim, fato é que nós estamos considerando todas as possibilidades, do micro ao macro.